Onde é que o senhor estava no 25 de Abril de 1974? Estava a levantar-me para ir trabalhar. Eu era, na altura, trabalhador estudante e trabalhava num trabalho, aliás, duro, dos supermercados. Nessa manhã ia, portanto, percorrer uma grande parte desde onde morava, em Queluz de Baixo, até Odivelas, onde trabalhava. E a minha mãe acordou-me a dizer que estava a acontecer qualquer coisa de anormal e, portanto, vim já na perspectiva de encontrar pelo caminho sinais da mudança. Foi isso que aconteceu, vim muito cedo, aliás, vinha muito cedo. Vinha cerca das 7 horas já vinha para o trabalho. Era assim. Doutor, que idade é que tinha na altura? 20 anos. 20 anos. Estava exatamente na calha para ir para ser mobilizado. Não aconteceu em janeiro. Também não aconteceu em abril, porque eu, entretanto, como era estudante, tinha pedido adiamento na tropa. E, portanto, enfim, cheguei ao 25 de abril e não entrei, mas sim, tinha 20 anos. Alguns dos meus colegas estiveram enfim, no exército, foram mobilizados, estiveram até em pocos de guerra, em Angola, nomeadamente. Uhum. Já se antevia, antes deste dia 25 de Abril, já se antevia que algo ia acontecer? Sim. Nós estávamos um pouco mais atentos, porque eu estava ligado, por um lado estava ligado ao mundo estudantil, à faculdade, neste caso de letras. Estava também ligado ao mundo sindical, porque no meu trabalho me tinha ligado ao sindicato dos trabalhadores do comércio. E fazia também alguma militância. Na altura eu era um católico militante da JOC, da Juventude Operária Católica, e, portanto, nós tínhamos a noção de que alguma coisa aconteceria muito brevemente. De resto, lembro-me de estar numa reunião em que não levei muito a sério, porque isto se repetia constantemente. E alguém dizia, estejam atentos porque vai haver um movimento revolucionário, de mudança nos próximos dias. Isto dizia-se para aí 8 dias antes do 25 de Abril. É claro, como isto era repetido tantas vezes, nunca ninguém levou muito a sério e, portanto, pode-se dizer que quando aconteceu mesmo, aconteceu com enorme surpresa, claro, é evidente. Estávamos sempre à espera que acontecesse alguma coisa, mas não sabíamos bem quando, nem onde, não sabíamos isso, mas sabíamos até, lembro-me desta reunião que foi de facto muito interessante, premonitória. Hoje, se perguntar à pessoa que disse isto, se disse e como disse, provavelmente nem se lembrará, mas na verdade, provavelmente também, por outro lado, penso que talvez já soubesse mais do que eu, não sei. Uhum. Depois, como é que foi o dia? Foi trabalhar? Já não foi trabalhar? Não. Quando chegámos ali a meio do percurso, eu e um amigo, colega de trabalho também, que vinha quase do mesmo sítio, decidimos não aceitar muito bem as indicações que nos davam pela rádio e decidimos ir até Lisboa. Portanto, chegámos com muitas dificuldades a Lisboa, porque não havia transportes, nós estávamos em Odivelas, havia dificuldade em passar, mas de facto lembro-me que para aí para o final da manhã já estávamos na zona central de Lisboa, já ali na zona dos restauradores, na zona dos restauradores, portanto. E, portanto, acompanhei um pouco, não fui lá para baixo, para a zona da Ribeirinha, mas acompanhei ali nas redondezas, neste caso, junto ao restaurador, fim da Avenida da Liberdade, e, portanto, aguardámos por ali até ao início da tarde, até de facto ao Largo do Carmo. E também não cheguei ao Largo do Carmo, devo dizer, era difícil chegar lá, porque as ruas que levavam até ao Largo do Carmo estavam cheias. E havia gente que ia para baixo e para cima, que avançava e recuava, e, portanto, era uma situação de facto de grande tumulto, claro, é evidente. O que é que mais se apercebia nas pessoas e o que é que também sentiu? Olha,
uma alegria extraordinária, porque, e de algum modo, na altura não percebíamos, não é? Mas sim, ninguém estava ali disposto a ficar em casa, era o que eu pensava, quer dizer, por mais que nos dissessem que tivéssemos cuidado, que não avançássemos muito, que que ficássemos em casa, que tivéssemos, enfim, podia haver encontros entre os forças militares. Ninguém estava ali a pensar em nada disso. Toda a gente estava com uma explosão enorme de entusiasmo. Ninguém temia nada, não é? Como se vê pelas fotografias, enfim, as pessoas empoleiraram-se em carros de combate, etc. As ruas encheram-se, mesmo naquela região mais perigosa, digamos assim, do ponto de vista militar e do ponto de vista policial, etc. Isso foi o que impressionou, é não haver peias nenhumas, como se aquilo tivesse... como se estivéssemos à espera há muito tempo. E, portanto, era a explosão natural e era vir para a rua, porque já tínhamos ido muitas vezes para a rua e alguns tinham sido presos, tinham acontecido prisões, por exemplo, nas eleições de 73, novembro de 73, uns meses antes. Lembro-me de alguns de nós que fizemos uma caravana automóvel a partir de Alenquer até Lisboa. Começaram cerca de 20 e tal carros, não posso agora precisar, em Alenquer, e viemos por aí abaixo distribuindo propaganda, e repare, estávamos num período completamente legal de distribuição de propaganda, aquele mês em que era possível fazer propaganda eleitoral. Que o facto é que fomos sendo presos por ali abaixo, uns em Carregado, outros em Vila Franca, outros, eu e o Gil, fomos presos em Moscavide, pelo PSP neste caso, que também não nos perguntou porque é que tínhamos sido, porque é que éramos presos, ou nem nos deu razão nenhuma, não é? Sei que fiquei a dever uma multa de 1.200 escudos que nunca paguei, depois, entretanto, uns meses depois veio o 25 de Abril, mas bom, portanto, muitos de nós, eu penso que muitos dos que estavam ali na rua já tinham alguma experiência, não muita, porque, claro, alguns tinham sido presos, etc., tinham experiência de manifestações de rua, sindicais, estudantis, do 1º de Maio, etc., e, portanto, não era uma relação completamente inesperada na rua, mas sim, pela dimensão era, de facto era. A dimensão era impressionante. Professor, esta foi uma revolução sui generis, o facto de se ter derrubado um regime com cravos vermelhos. Pois sim, é um programa que estava a ser preparado, deve dizer-se, desde pelo menos 1969, desde as eleições de 69. Se nós formos ver o que aconteceu nas eleições de 69, um pouco depois da chegada de Marcelo Caetano ao poder, percebemos que tudo estava a ser apenas bloqueado pela guerra colonial. De facto, há um programa desde essa altura, desde a plataforma de São Pedro de Moel, desde o Congresso de Aveiro de 73, desde as eleições de 73. Digamos que quando se chegou ali ao 25 de Abril, já havia toda a gente sabia para onde é que devia ir. Não era necessário escrever nada, ninguém precisava de programa. Os mais ativos, digamos assim, já tinham um programa na cabeça, não era preciso que lhes dissessem o que era preciso fazer. E, portanto, esta dimensão popular que acompanhou o golpe militar é que explica esta explosão e, de algum modo, o pacifismo com que tudo ocorreu, porque, repara, as pessoas entraram pelas ruas, puseram sempre os carros de combate. Como é que aquelas forças iam começar a disparar com pessoas ali pelo meio? Era difícil, não é? Não era mesmo possível pensar isso, não haveria um massacre, não é? E, portanto, é dos cravos sim, porque, na verdade, os militares tiveram um poder decisivo, foi o de tomarem a decisão de roubar o governo e acabar com a guerra, mas esta decisão foi completamente apoiada, acompanhada e, de algum modo, até serviu de alavanca para eles militares terem a segurança de que, quando quisessem acabar com a guerra e derrubar o regime, tinham apoio. Eles já sabiam que tinham este apoio. Quer dizer, os militares tinham a certeza absoluta que este apoio existia. E, portanto, é por esta razão que a revolução é uma revolução de cravos, não é? Doutor, como é que foram depois os dias seguintes e os meses seguintes?
Foram dias em que nós tentámos agregar-nos aos sítios onde estávamos mais ligados. Eu estava ligado, na altura, ao CDE, à CDE, Comissões Democráticas Eleitorais, que se tinham constituído em 1973. Portanto, éramos chamados a todos os sítios onde havia, digamos, necessidade de organizar o tempo novo. Por exemplo, éramos chamados a formar de uma forma nova, porque os sindicatos, neste caso existia o sindicato onde eu estava, o Sindicato de Trabalhadores de Comércio, tinha sido muito ativo. Aliás, antes do 25 de Abril, nós tínhamos conseguido uma coisa que hoje quase faz rir, que era a semana inglesa, ou seja, trabalhar menos 4 horas. E havia uma luta enorme. Tinha havido manifestações de rua, prisões, etc., por causa disto. Claro que nunca chegou a haver a semana inglesa, porque depois, com o 25 de Abril, uns tempos depois, acabou por haver as 40 horas, não é? Para muitos setores. Mas nós estávamos nas 48. E, portanto, passar para as 44 era uma vitória imensa. Portanto, havia que juntar-se a estes núcleos para conseguir, ou continuar, mudar completamente as direções sindicais, porque nós tínhamos entrado no Sindicato dos Comércios, Trabalhadores de Comércio, dentro daquela fórmula de que vamos ganhar um sindicato com pessoas de dentro do sindicato e com pessoas de fora. Eram direções mistas, digamos assim, e tínhamos conseguido que alguns mais ligados, digamos, à mudança entrassem na direção do sindicato. Isto aconteceu noutros sindicatos, nos metalúrgicos, nos bancários, etc., e também aconteceu neste sindicato. E, portanto, agora era preciso que o sindicato fosse, claro, inteiramente limpo, digamos assim, dos antigos sindicalistas dos sindicatos nacionais. No caso, por exemplo, da Faculdade de Letras, era necessário reformar os cursos, porque eram cursos que nós já contestávamos há muito tempo, desde os anos 70, contestávamos aquela formulação, e, portanto, é preciso fazer uma reforma dos cursos, da metodologia, da pedagogia, etc. E na Faculdade de Letras, por exemplo, ou em Direito, ou noutras faculdades, as grandes discussões eram como é que os estudantes vão participar, nomeadamente na reformulação dos cursos que existem, como é que nós vamos ter novos professores e não apenas os antigos professores, alguns deles um pouco interessantes do ponto de vista pedagógico. Este era outro cenário. Depois havia o cenário local, onde vivíamos, não é? Havia imensas faltas, dificuldades, e a constituição de comissões de moradores nas grandes cidades foi um movimento quase imparável, porque eu lembro-me, nós iniciámos na altura um curso de alfabetização e depois faltava-nos espaço para ter as pessoas, e não havia escolas, e não havia espaços. Bom, ocupámos um espaço que era um antigo espaço fabril, que não estava desocupado, dos Cancelas, ali na zona de Queluz, e iniciámos uma alfabetização de adultos, segundo o método Paulo Freire, e portanto tínhamos ali todas as noites um trabalho a fazer, não é? Eu era estudante, e continuava ainda a estudar, trabalhava, estudava, estava ligada ao sindicato, estava ligada às comissões de moradores, à alfabetização de adultos, enfim, portanto, agora era preciso mudar o país. Era preciso mesmo mudar o país com toda a força que tivéssemos, não é? Nos sítios onde estávamos agregados. E foi isso que aconteceu. Professor, esta foi uma revolução, digamos assim, a várias velocidades. Também está intimamente ligado ao interior deste país. Como é que viu a chegada dessa nova onda a estes territórios? São territórios que estavam, infelizmente, já em lento esvaziamento e que tinham sido abruptamente esvaziados a pouco e pouco de população, de vida económica e de dinamismo social, não é? Isto aconteceu a partir dos anos 50, infelizmente, acontece na região que estamos a falar, dos concelhos do Pinhal Interior Sul, acontecia noutras zonas do país. Nós diremos que nessa altura o país era todo muito atrasado, estava longe, obviamente, do país que nós somos hoje, mas esta zona
esta zona de despovoamento deixou mesmo esvaziamento, quer dizer, havia um modo de vida comunitário ligado a certos setores económicos da agricultura, da exploração de madeiras, da resina, etc., que implodiu. Porque as pessoas foram, a partir dos anos 50, muitas emigraram, algumas foram para as antigas colónias, Angola, Moçambique, chamadas um pouco porque eram chamadas uns para a guerra, outros porque parecia que era um horizonte muito interessante de vida. Na verdade, nunca perceberam que era um horizonte limitado pelo tempo, como se veio a perceber mais tarde. Foram pessoas que voltaram, obviamente, com muitas dificuldades, como nós percebemos, um pouco iludidas com esta situação que foi criada de um horizonte largo e de futuro. O que é um facto é que esta ligação dos poderes económicos, quer às colónias, ex-colónias, quer ao litoral, acabou por abandonar o interior, não é? E esta é uma situação que vai abandonar o interior do ponto de vista dos investimentos nas infraestruturas, em tudo o que é necessário para mantendo a exploração económica agrícola, alcançar a modernidade, não é? Porque era possível, era perfeitamente possível. E o que aconteceu foi uma quebra abrupta com o 25 de Abril. As coisas não mudaram, infelizmente, apesar de todos os esforços que o poder local e mesmo o poder central tem feito a partir de certa altura dos anos 80 e 90 com os fundos europeus. Apesar de tudo isso, esse caminho de esvaziamento não se inverteu totalmente. E nós o que percebemos hoje é um esvaziamento muito grande, de grande parte do território português, eu diria de quase 3/4 do território português. E desse ponto de vista, as assimetrias territoriais, económicas, sociais, culturais, não se inverteram. Do meu ponto de vista, esta é uma das coisas que o poder central tem que forçosamente inverter, porque não há outra forma, ou seja, este território não é governável por drones à distância. E se não o governarmos com pessoas vivas, com pessoas que vivem lá e que têm possibilidade de viver lá, seguramente teremos catástrofes, como aquelas que vamos tendo com incêndios, com as águas que se perdem no caminho, com tudo o resto que nós percebemos que são falhas. E neste momento eu diria que as cidades precisam muito desse território e que não se aperceberam ainda que precisam, não é? Portanto, ainda faltam alguns dos 3D chegar a todo o território. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que estava a acontecer a partir dos anos 50, em grande parte do país, não foi invertido. Não foi invertido. De algum modo, permaneceu. É claro que houve alguma mudança no interior, obviamente, nas vilas, mas o esvaziamento das aldeias e o esvaziamento de algumas vilas também, não é? Eu ainda há pouco tempo estava em Penamacor e o Presidente da Câmara me dizia: sabe quantas pessoas havia aqui em 1950? Eu não sei. Havia 25 mil. E sabe quantas pessoas há agora? Não chegam a 5 mil. Bom, e Penamacor é uma vila lindíssima, como nós sabemos, e podemos falar de outras, a Sertã, podemos falar... Houve um esforço enorme do poder local para tornar habitáveis, equilibradas, interessantes, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista económico, mas isso não chega porque o avanço tão grande do abandono, quer demográfico, quer económico, quer infraestrutural, foi tão grande a partir dos anos 50, com o desvio dos investimentos para as ex-colónias e para o litoral, que só com uma grande mudança do poder central, estas coisas podem alguma vez inverter-se. Não podemos contar apenas com os que estão lá, com os que não partiram. Eles fazem um trabalho importantíssimo, como o vosso, das rádios locais, como outros trabalhos importantíssimos do poder local, etc. Mas eles são, de algum modo, importantes para mudar uma situação tão assimétrica em relação àquilo que é o resto do país, não é?
Professor, chegamos aos 50 anos do 25 de Abril. Como é que vê o assinalar desta data? Indispensável, sabe? Eu acho que é indispensável, porque houve avanços inquestionáveis, quer dizer, quando nós olhamos para a educação, quando nós olhamos para as infraestruturas de comunicação, quando nós olhamos para o património, quando nós olhamos para mudanças culturais importantes, nós diremos, mesmo económicas, temos que considerar isso, nós diremos, o 25 de Abril acelerou estas mudanças, particularmente a ligação à Europa, como nós sabemos, não é? Com todas as dificuldades que nós temos em competir com países muito desenvolvidos, como enfim, a França, a Alemanha, etc., que nos colocam sempre em grandes dificuldades de um país que saiu de um ponto de partida atrasadíssimo. O que é um facto é que nós fizemos grandes percursos, não é? Imagine, eu tenho de cor esta situação. Em 1970, quando eu estava a fazer o 7º ano do liceu, portanto estava no fim do liceu, eu era um dos 3 alunos que entre 100 jovens da minha idade estava no ensino secundário. Não é? Isto era o que era a realidade em 1970. Hoje nós temos 90% de alunos no ensino secundário. Bom, isto é uma mudança abissal, importantíssima. Nós talvez não nos demos conta de como isto é importante, mas isto é mesmo muito importante. A escolaridade média, de algum modo, se for bem conduzida, etc., pode ser mais importante até do que a escolaridade superior para o desenvolvimento do país. E, portanto, podemos atingir quase os 90% neste momento e chegarmos, inclusive, aos 100% desejavelmente ao nível da educação secundária, bem dirigida, diria eu, com bons resultados num país, é a capacidade de podermos chegar ao desenvolvimento. Já não estou a falar no ensino superior, onde, felizmente, houve um avanço impressionante. Nós sabemos que neste momento, estamos entre os países com mais alunos no ensino superior. Isso também impressiona. É claro, talvez o país não esteja em condições de os absorver do ponto de vista económico e eles saem para outros países à procura de melhores condições. E por isso é que eu digo que a educação do ensino secundário é tão importante num país como o nosso. Não é? Estou a falar apenas da educação, mas podia falar noutros setores. Nós não tínhamos, obviamente, possibilidade de ir ao médico, aos hospitais, ser atendidos antes do 25 de Abril. É bom que se saiba, não é? É bom que se saiba. Só ia ao médico quem tinha capacidade para ir e hospitais havia em poucos sítios. E, portanto, não tínhamos dúvidas sobre isso, apesar das grandes dificuldades que nós temos no Serviço Nacional de Saúde atualmente. É um ganho inquestionável que nós não podemos perder de nenhum modo, não é? Para além do Estado Social, enfim, nós temos neste momento muitas dificuldades e muita pobreza, bolsas de pobreza enormes, com reformas muito baixas. Sim, temos, mas é bom lembrar que antes do 25 de Abril só uma minoria escassíssima tinha pensões, não é? A esmagadora maioria, quando chegava aos 60 anos, estava próximo de uma morte que ou então mais uns anos de vida, que não tinha grande horizonte, porque ou tinha amealhado algumas coisas, algum dinheiro, ou então vivia da pobreza ou dos filhos que sustentavam, não é? Bom, fizemos um percurso inquestionável do ponto de vista patrimonial, cultural, etc. Enfim, isso é inquestionável. Portanto, o 25 de Abril significou uma libertação. Essa libertação não está completa, como eu falei há pouco, em relação às assimetrias que falei, nomeadamente as assimetrias territoriais que nós assinalámos há pouco. Mas os ganhos são inquestionáveis. São inquestionáveis. Podermos escolher democraticamente quem nos governa é outro dos ganhos inquestionáveis. Quer dizer, repara, nós vivemos durante 50 anos sem poder escolher. Nós escolhíamos, não fomos nós que escolhemos a guerra colonial, foi um conjunto de pessoas muito limitado, um governo de algumas dezenas de pessoas, alguns militares, alguns generais, um comando que decidiu a guerra
para 800 mil pessoas, com 10 mil mortes, etc. Não foi o povo que escolheu nada disto, não é? O povo não escolheu nada disto. E, portanto, poder escolher o destino do país democraticamente é um ganho enorme que não podemos discutir sequer. Professor, a palavra liberdade tem um peso enorme. Na generalidade, e contacta com eles várias vezes, os jovens percebem o peso desta palavra? Olha, percebem muito bem. Eu vou muito às escolas e enfim, a outros locais, universidades, etc., falar com jovens desde os 14, 15 até aos 20 e tal anos, enfim, e às vezes o que eu posso dizer é o seguinte: eles ficam irritados quando nós aparecemos de uma forma sobranceira a perguntar se eles sabem o que foi o 25 de Abril e o que é a liberdade. Eles ficam irritados com isso. Porque eles sabem muito bem o que é a liberdade, eles sabem muito bem que a liberdade exige um estado de libertação e que isso pressupõe uma luta constante, porque a liberdade não é nada que esteja garantida, é uma coisa que passa por... Liberdade significa libertação, e significa luta pela libertação, em qualquer circunstância em que estejamos. E eles sabem isso, sabem completamente e percebem lindamente. É claro... podem não estar tão informados sobre os factos de há 50 anos, talvez não. Mas quando se lhe contam os factos, eles percebem, ok, foi isso que aconteceu. Ok, está bem, nós sabemos, nós até sabemos tudo isso, só que na nossa cabeça há outras coisas prioritárias para saber, há outra informação que nos faça. Portanto, nós vivemos em liberdade e queremos continuar a viver em liberdade, não é? É evidente, isso é inquestionável. Será a forma como estamos a ensinar aquilo, o passado, não estar adaptado à realidade local, à realidade atual? Nós temos que fazer sempre um esforço em todos os sítios onde estejamos e quando falarmos, se formos professores, se formos políticos, se formos educadores, se formos rádio, se formos profissionais da imprensa, se formos profissionais da televisão, todos os que têm contacto com os jovens, com o público, nós temos que ter esta preocupação. As nossas mensagens têm que ser dirigidas àquelas pessoas, no estado em que estão, no conhecimento que possuem, na capacidade que têm de estabelecer relação connosco. Nada disto pode ser, digamos assim, não pode passar por programas de doutrinação, seja o que for. Passa por diálogo, passa por comunicação e passa por vivência. Por vivência democrática nas escolas, por vivência democrática nos meios de comunicação social, em todos os sítios onde estejamos. A democracia vive-se em todos os locais onde estejamos, não é? E ensina-se vivendo. É dessa forma que podemos ter sociedades mais democráticas, porque precisamos mesmo de as ter, não é? O futuro que se avizinha é provavelmente bem difícil, quando nós pensamos na escassez de energia, na escassez de água, no estado de guerra que se anuncia, em todas as dificuldades de ordem ambiental que se anunciam difíceis, não é? Se nós imaginarmos que isto vai ser decidido apenas por minorias autoritárias, temos um cenário tétrico no futuro. Eu acho que temos que preparar-nos para encararmos estes grandes desafios de uma forma democrática, participativa, com todos, não é? E sem deixar cair estas grandes decisões que vêm aí no futuro nas mãos de minorias autoritárias. Isso é que nunca poderá acontecer, porque isso será terrível, isso será o pior desastre possível, não é? Preocupam os tempos que atravessamos nesta altura? Muito, muito, muito. Sabe, nós que olhamos para a história com um olhar um bocadinho mais curioso, começamos a perceber às vezes quase duplicações de situações no tempo, não é? Quando se começa a anunciar os tambores da guerra, por exemplo, ficamos sempre com receio, sabe? Porque quase que estamos a ver o período anterior à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial na Europa. Foram anunciadas com 5 ou 6 anos de antecedência
foram preparadas, foram preparadas o armamento, os meios humanos, tudo isso foi preparado, os meios políticos, as alianças, etc. Tudo isso foi preparado. Ora, nós tivemos aqui 80 anos de paz, não é? Felizmente, conseguida enfim, porque nos unimos na ONU, porque tivemos organismos europeus que mantiveram este estado de compreensão e de diplomacia que evitou a guerra, e nós não podemos perder isso de nenhum modo. Pelo contrário, temos que aprofundar essas ligações e evitar que alguns países mais amedrontados possam levar outros ao conflito ou possam desencadear conflitos que sejam depois impossíveis de controlar. Porque a partir de certa altura os conflitos vivem de si, vivem de si, como nós percebemos bem na Ucrânia, não é? E noutros sítios. Depois, de repente, é difícil parar, não é? Quando eles começam. E, portanto, sim, nós temos que estar muito atentos a estes sinais e mobilizar-nos todos para combatê-los da forma mais inteligente que conseguirmos, não é?